Item 8.5. Produção e provisão de serviço. Neste item, vamos tratar de 6 subitens. O item 851, controle de produção e de provisão de serviços. 852, identificação e rastreabilidade. 853, propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. 854, preservação. 855, atividades pós-entrega. E o item 856, controle de mudanças. Item 8.5.1, controle de produção e de provisão de serviço. Nos requisitos de controle de produção e prestação de serviço, o antigo requisito 752, validação dos processos de produção e fornecimento de serviço, que para a maioria das ligações não era aplicável e tinham que justificar sua exclusão no escopo. Agora não precisam mais justificar, pois no próprio requisito de controle de produção e prestação de serviço já especifica que só deve ser incluído no sistema de gestão de qualidade se for aplicável. Item 8.5.2, identificação e rastreabilidade. Identificação significa reconhecer algo entre muitos. Como faríamos então a identificação de um produto? Poderíamos colar uma etiqueta com um código e um número de série, por exemplo. Imagine que no meio de uma produção descobrimos que uma máquina está causando defeito nas peças que ela produz. Imagine agora que a fábrica tenha 800 máquinas iguais a ela. Como eu posso saber quais produtos foram produzidos pela máquina 1, identificada, e quais foram produzidos pelas 799 boas? O que você faria? Reprovaria tudo? Aprovaria tudo? Ou teria a produção identificada por máquina e só reprovaria as produzidas pela máquina ruim? Ter qualidade é economizar tempo e dinheiro. Rastreabilidade é a capacidade de deixar rastros ou pistas. Vamos a um caso prático. Imagine que uma montadora de automóveis foi detectado que um parafuso foi montado invertido. Se eu consigo, com o número de série do veículo, saber em que dia, em que turno e qual montador que colocou aquele parafuso errado, então o meu processo de rastreabilidade, ou seja, eu consigo rastrear o processo. O inverso também serve. Imagine que uma empresa descubra que o material usado na fabricação de um remédio está com algum problema. Se eu consigo, a partir do lote de matéria-prima, descobrir que farmácias e quais os clientes que compraram o remédio ruim, o meu processo tem rastreabilidade. Agora, que entendemos o significado de identificação e rastreabilidade, podemos sem medo afirmar: só podemos rastrear aquilo que estiver identificado. Se a empresa identifica sua matéria-prima por lote, é claro que, se aparecer um problema em um lote, todo produzido que utilizou aquele lote deverá ser segregado. Se a empresa não identifica nem o lote da matéria-prima, aparecendo um problema, toda a produção será sob suspeita. Entenda por identificar o produto ao longo da realização do produto, não somente como identificar o produto final, mas também em cada das suas partes. Quando compramos um carro novo, as etiquetas do vidro da frente indicam aprovado. São as pistas para realizar a rastreabilidade do monitoramento, caso algum problema seja identificado após venda. O 8.5.3, propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. O antigo requisito 754, propriedade do cliente, foi alterado de forma significativa, abrangendo não só a propriedade do cliente, mas também as de fornecedores externos, é o requisito atual 853, que inclui, além dos fornecedores de produtos e serviços, também os serviços e funções de processos terceirizados, havendo uma nota que esclarece que a propriedade, tanto de clientes como de fornecedores externos, pode incluir materiais, componentes, ferramentas, equipamentos, nas instalações do cliente, propriedade intelectual e dados pessoais. 854.
preservação. O item 854 cobra da organização que mantenha seus produtos protegidos de qualquer coisa que possa danificá-los agora ou no futuro. Com isso, a ISO 9001 tenta garantir que o produto fabricado conforme os requisitos do cliente, testado e aprovado, vão manter-se assim até o seu uso. É claro que não são apenas os produtos acabados que devem ser resguardados e protegidos. As partes integrantes também, portanto, o cuidado deve ser em todo o processo produtivo. Por exemplo, o recebimento da matéria-prima, inspeção de recebimento, transporte de matéria-prima dentro da empresa, estocagem de matéria-prima no almoxarifado, manuseio, transporte e armazenamento durante a fabricação, manuseio e transporte nas inspeções e testes finais, armazenamento do produto acabado, separação e transporte do almoxarifado para a expedição, embalagem, paletização e carregamento do caminhão, transporte e translado dos produtos, descarga do produto e conferência pelo cliente. Sempre que necessário, a preservação do produto e da matéria-prima deve incluir identificação, para evitar trocas e uso de produtos não conformes. Manuseio, procedimento que descreva como o produto deve ser manipulado para evitar danos. Embalagem, forma de acondicionamento adequado, incluindo indicações de proteção como mantenha em local seco, não bater, empilhamento máximo, estilado para cima, etc. Armazenamento, descrevendo como e onde o produto deve ser guardado. Proteção, como e do que o produto deve ser protegido para manter a sua integridade. E por final, validade, identificação do prazo de validade e uma rotina para garantir que o produto e suas partes cheguem no cliente em tempo para uso. A preservação do produto é uma tarefa constante que requer muita dedicação, tanto dos gestores quanto dos trabalhadores que direta ou indiretamente afetam o produto. 8.5.5 Atividades pós-entrega. Foram também incluídos na cláusula 8 requisitos para atividades pós-entrega, que em algumas situações é um requisito específico ou acordado com o cliente, como assistência técnica, manutenção, garantia. Mas mesmo que não haja requisitos especificados, a organização deve determinar a extensão dessas atividades, considerando os riscos associados aos produtos e serviços ou realimentação dos clientes, como no caso de reclamações. Salvo raras exceções, o mínimo que deve abranger essas atividades pós-entrega, caso não haja requisitos, é o atendimento às reclamações e algumas situações de reciclagem ou disposição final, dependendo do contexto da organização. Item 8.5.6 Controle de mudanças. Mudanças nem sempre são desejadas, pois devem envolver ganhos e perdas, mas algumas vezes são necessários e inevitáveis. Se olharmos apenas para as vantagens, depois podemos ser surpreendidos negativamente. Precisamos conhecer os possíveis efeitos colaterais para nos prepararmos, não sermos pegos de surpresa e eliminar ou diminuir seu impacto. Para atender à norma, a organização precisa estabelecer um procedimento para controlar mudanças. Esse procedimento deve incluir um estado e também estudos das alternativas para realizar a mudança e as suas consequências. Além disso, toda mudança deve ser autorizada por alguém que seja responsabilizada por ela. Para comprovar que esse procedimento está sendo seguido, a organização deve arquivar as conclusões sobre cada avaliação e quem é o responsável por autorizar a mudança.